Estamos ya por la última puerta hacia afuera, la puerta de la inspección o la puerta del juicio. Terminamos semana passada por la puerta de oriental e agora, com a ajuda do Senhor e por sua graça, aí está a porta do juízo. Interessante que está quase em la linha pela porta da cárcel, quase que se põe em frente ao outro. Depois, quando terminamos a porta do juízo, aí sim entramos hacia a cidade e vai para a restauração da porta de Efraim. E por fim terminamos algo tão nítido, tão de ordem espiritual, na porta de la cárcel, que habla do senhorio de Cristo. Como Pablo menciona, eu, prisioneiro de Cristo, eu, el escravo de Cristo. Assim é. E terminamos as portas. O processo não se termina. Este é um processo que se dá por toda a nossa vida. As portas sempre vamos estar passando por elas. Não há como terminar hasta a vinda do Senhor. O processo de la cruz opera em nós por toda a nossa vida. Como sempre tenho falado, tomando algumas palavras do irmão que já dorme no Senhor, irmão Christian, as estações da vida, e muitos outros irmãos mencionam isso também. Primavera, verano, outono, inverno, e mais de novo ciclo. Sim, como dizem os bioquímicos, falam que a vida é cíclica, que sempre uno tem que estar passando, ou a forma como o Senhor hace com Jó, lo toma em um remoinho, subindo hasta, venga, ponga seus pantalones, cínjate com cinturão, venga hasta minha presença e te vou fazer algumas perguntas. Uma vida em espiral, um processo em nossas vidas. E graças ao Senhor por isso, e vamos entender bem esse processo. Antes de entrar na cidade, aí está a porta do juízo. Porque temos que passar por todo esse processo e não termina. Aí vai adelante a porta de Efraim, aquela porta que abre dos frutos e do serviço. E vamos entender porque frutos está ligado a serviço na casa de Deus. Sim, assim como a bendição que isso, Jacó, com as mãos invertidas. Aí quando chegarmos na porta de Efraim, começamos agora a tocar o tema da porta do juízo. Amém, irmãos? Neemias capítulo 3, verso 31. Essa é a porta que abre de la disciplina e del juízo. A porta onde chegavam os soldados e onde os reis faziam as inspeções. Mas se menciona muito Davi. Hacía as inspeções. Pois você tem o nome do juízo ou a porta de la inspeção. Aqui na versão lo chama inspeção. Neemias 3:31 diz assim: Depois de ele, Malquias, de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Então, agora vamos começar com o tema do juízo, de la inspeção, onde uno tem que, não estou falando
de uma forma dessa psicologia moderna, humanística, holística e toda essa coisa aí, porque há várias linhas da psicologia, tanto que há irmãos que são psicólogos. E por isso é malo ser psicólogo. Há que saber a linha que uno toma. E é isso aí uno tem que mirar bem. Então, como hablo que humanística, ou dessa psicologia barata que há, de uno hacer uma introspecção. Como que... Irmãos, esse juízo, esses ojos de fogo, que é para que nos prescruta, é o Espírito de Deus que lo hace, e nós não temos que estar aos pés do Senhor constantemente bajo a este juízo, no interior, juzgando através do Espírito. Então, se quer lá algo sobre que uno tem que enfrentar um juízo humano, e há uma passagem nas Escrituras que para mim é uma das mais belas, e um livro muito lindo, um livro poético praticamente, Esther. Então, tomamos Esther capítulo 4, do verso 9 ao 14. Se não ha todavia leído o livro de Esther, recomendo que lo leia, porque é um livro que está dentro dos livros que estamos vendo dentro do período pós-cautividade. Esther faz parte deste processo. Está dentro desses anos da restauração do templo, pela segunda, sim, perdão, da construção do templo, pelo que foi restaurado, porque quando chegaram isso estava tudo destruído. Então, tomamos o capítulo 4. Ideias, recuerdo agora, também é bom um livro. Oséias é um livro que habla de restauração. Cristo sendo revelado através da restauração, livro de Oséias. Também recomendo esse livro. Versículo 9. Aqui. É bom que depois vamos ler o capítulo 4 por completo, para ganhar tempo aqui. Regressou a que contou a Esther as palavras de Mardoqueu. Então Esther falou a Ataque e lhe ordenou que respondera a Mardoqueu. Ou seja que Mardoqueu falou que ela deveria intervenir junto ao rei um pedido, porque estava sendo agora me deu um branco. Omar contra eles. Entablou e a Ataque e lhe ordenou que respondera a Mardoqueu. Todos os servos del rei e o povo de la mujer que vaya ao rei en el atrio interior sem ser chamado, ele tem uma sola lei, que se lhe dê morte. A menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro para que viva. E eu não he sido chamada para ir ao rei por esses 30 dias. E contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu lhes dijo que respondera a Esther: não penses que estando no palácio do rei, solo tu escaparás entre todos os judíos. Aí vem um processo interessante, que às vezes nós estamos muito cômodos. Como que Mardoqueu, não pense que tu está aí, bajo a proteção do rei, em seu conforto, em sua comodidade, que o juízo não vai vir sobre ti. Porque quando se habla del juízo de Deus, também ponendo um outro aspecto, ele primeiro que vai ser juzgado
en la tierra, por Dios, será la iglesia. Não será os ímpios. O juízo vem primeiro, como diz a palavra, o juízo vem primeiro por la casa de Deus. E sempre foi assim, com os judeus também. E hoje a casa de Deus, de uma maneira coletiva, já entendemos bem essa linguagem, é a igreja. E nós outros também, de uma forma individual, somos a casa de Deus também, o templo do Espírito. Então, mais do que eu lo chama, não pensa tu que vai estar. Porque se permaneces callada neste tempo, então se isso é um tempo de prova, nós outras vezes somos confrontados, às vezes esse não é um juízo de morte, irmãos, entendam bem, não é isso. Esse juízo, essa inspeção, vamos usar a palavra inspecionado, ser inspecionado por Senhor, é para ver onde estamos, em que estamos, como estamos, onde e como, qual é a nossa situação, como estamos frente ao Senhor, nossa condição, será que é só uma aparência exterior? Porque o exterior é fácil, e o interior? E o que está por dentro? Que é que não nos conhecemos também, mas sabemos muito bem de nossa condição, de uma forma espiritual, em uma condição de santificação, de consagração a Deus, em que estamos tocando, que estamos, nossa mente, o que pensamos, o que estamos vendo. Então essa é uma questão onde temos que deixar o Espírito nos juzgar. Serve para nos purificar, nos limpar. Então, mando que eu siga aqui, habla do silêncio. Então, não tenho que professar sua fé, tenho que dar seu testemunho. Não pensa que estando, vem aqui, alívio e liberação vendrá de outro lugar para os judeus, pero tu e a casa de tu padre perecereis. E quem sabe se para agora vem uma outra condição. Sim? Assim é o Senhor. Está utilizando, o Espírito utiliza mais do que o que é a boca dele, Espírito de Deus. Então Deus sempre aparece assim. Se tu toma da ciência do bem e do mal, aí vem outro, certamente morirás. A palavra é sempre assim, ela tem dois silos. Deus apresenta um lado, mas também apresenta outro lado. Seja, vamos pôr, bueno ou malo para nossas vidas. Tanto o lado bueno, como também o lado da disciplina, do que vendrá. Pero, por outro lado, se tu não se queira calhada, Esther, quem sabe se para uma ocasião como esta, tu hablar chegada a ser reina. Ou seja, que todas as circunstâncias da nossa vida, onde estamos, o Senhor está nos guiando. E é para trazer luz sempre a nossos olhos. Porque, irmão, necessitamos, e vamos entender muito bem por que necessitamos tanto desse processo, de todas essas portas, quando terminamos na porta do senhorio de Cristo. A importância que é para nós outros alcançar essa maturidade e aprender cada vez mais que o Senhor Jesus é nosso Senhor, não só de boca, pelo que devemos aprender a reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. E que devemos aprender a nos sujeitar a esse senhorio, ao governo. 12, por isso que termina 12. 12 é o número da autoridade de Deus, o número do governo de Deus. Isso que representa o número 12. E termina nessa porta, justo nessa porta. Pero aí vamos pela questão do tempo, onde estamos e por que estamos. Então, claro, não? Esther vai e escute a Mardoqueu. Aí ele toca aos 3 irmãos continuar o texto e ver o que passa. Os dejo
esse aberto. O que vai passar aí? Qual é a resposta que hace Esther? Que hace Esther? E o que hace o rei? Para os que não conhecem o livro. Então, essa porta de la expressão é uma tarefa que eu pus aqui, assignada a ser um nombramento, assignar um cargo ou mandato. E agora enfrentando o juízo de Deus. Salmos, capítulo 50, ninguém melhor para falar isso do que Davi. Versículo 1 ao 6. Salmos 50, 1 ao 6. El poderoso Deus, graças Diego, os versículos aí, irmãos. Depois podem salvar aqui, põe no arquivo. Tudo isso que está aí no chat. Versículo 1. El poderoso Deus, el Senhor, ha hablado e convocado a terra, desde o nascimento del sol hasta su acaso. Desde Sião, perfeição e de hermosura, Deus ha resplandecido. Que venga nuestro Deus e no cade. El fuego sume delante dele, e a su derredor há gran tempestade. Ele convoca os cielos desde o alto e a terra para juzgar aqui? A los impíos? Não. A su pueblo. Uma coisa é o tribunal de Cristo, outra coisa é o trono branco. Não confundamos as coisas. E disse: juntai-me a mis santos, os que han hecho comigo pacto com sacrifício. E os cielos declaram sua justiça, porque Deus mesmo é ele juiz. Selá. Meditar nesse versículo. E repetir. A sebis. Romanos 14, versículo 10 ao 12. Agora vamos ao novo pacto. Romanos 14, 10 ao 12. Pero tu, estamos falando de julgamento, sim? De juízo, disciplina. Não é isso que começamos ali arriba? Disciplina e galardão. Por que tu? Pero tu, por que juzga tu irmão? Ou tu também, por que menospreza tu irmão? Essa parte A desse versículo tem engendrado uma confusão em muitos irmãos quando se habla de julgamento. E mais julgamento na igreja, que não devemos julgar. Isso que está falando Pablo aqui é um julgamento baseado em impressões, um julgamento que não juzgar o irmão pelo que tu vê, que pelo que não sabes. Esse é outro tipo de julgamento. Isso não quer dizer que a igreja não deva juzgar. Tanto que Pablo trata muito bem esse tema na primeira epístola de Coríntios, quando habla do problema que está passando também em la igreja, onde tem um irmão que está se acostando com a madrasta praticamente, a mulher de seu papai, não é sua madre. E os irmãos, e outro ponto que Pablo levantou, você por acaso não sabe que nós juzgaremos hasta Los Ángeles? Que a igreja juzgará Los Ángeles? Pablo menciona isso também. Então não quer dizer que não devemos juzgar o pecado. Esse julgamento pode levar aquilo que tu juzga um irmão que tem um palito, uma lasca, uma cosita pequena no olho, e tu, todavia, tem uma trave. Isso vai levando para esse lado. A palavra tem um equilíbrio. Não pode tomar um tema só. Então, se tu vê, o pecado na igreja tem que ser juzgado. Isso é outra coisa. Pelo tu, por que juzga teu irmão? Ou também tu. Por que menospreza teu irmão? Além de juzgar, e tem outro que menospreza. Há dois aqui, o que juzga e o que menospreza. Porque todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Então quer dizer que há um blema, tribunal blema, no grego, onde um padre de família juntava todos os filhos da família para juzgar as causas. Então se haverá um tribunal.
Porque está escrito, vivo yo, disse o Senhor, que ante mim se dobrará toda rodilha e toda língua alabará a Deus. De modo que cada um de nós outros dará a Deus com conta de si mesmo. Amém? Mira, ponga atenção, esse rusgar aqui que está falando Pablo, levando ao tribunal de Cristo já um julgamento da igreja, não é rusgar para a salvação, aqui é outra coisa. Aqui é por as obras. A salvação é outra coisa, não entra aqui, é galardão. Sim? Eu não vou entrar nessa questão, porque aí então você tem que entrar em la doutrina da salvação eterna, e aí não. Aí vai entrar, não quero entrar nesse ponto, que tem uns que serão rusgados. Isso sim. Coríntios 5, versículo 10. Segunda de Coríntios 5, versículo 10. Sim? Vamos 10? Isso. Agora Coríntios 5, versículo 10. Porque todos nós outros devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um seja recompensado por seus hechos, estando no corpo, o que imita. De acordo com o que isso, seja bueno ou seja malo. Ou seja, esse é um julgamento pela salvação. É por as obras. Esse é um julgamento de obras. Se o que habla Timoteu, Santiago, em sua epístola. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, 1 de Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não rusgueis antes de tempo, senão esperai hasta que o Senhor venha, o qual sacará à luz as coisas ocultas em las tinieblas e também pondrá de manifesto os desígnios de los corações. Coisas que então não é coisa que uno não tem que entrar. Há coisas que uno tem que entender bem também. Há temas que uno não tem que se meter, isso é com o Senhor. Sabe como aquela coisa que às vezes alguns irmãos rusgam, outros irmãos de tal forma? Não, essa irmã é joio. Joio. Será que essa palavra está correta, Dani? Joio e trigo. Cisanha. Perdão, cisanha em espanhol. Esse aí é cisanha. Não, aquele grupo de irmãos, ele é puro cisanha. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado. Isso aqui está falando de que estou dando apenas um exemplo. Esse é um exemplo. Quando habla que um é cisanha. Irmão, não nos compete, em hipótese alguma, entrar nisso dentro da cristandade entre irmãos. Sim? Dizer que um é cisanha. Porque isso, quem vai separar a cisanha do trigo são os ángeles. Amando de Deus, não são os irmãos, não é a igreja. Isso não compete a nós outros. Definir quem é cisanha e quem é trigo. Então, esse é um ponto que é que tem cuidado. Muito cuidado. Sim, porque às vezes nós estamos falando muito do juízo de Deus, e aqui é um juízo individual. Essa porta de inspeção é coisa que Deus não pode inspecionar em ti, é o Senhor que tem que inspecionar. Como membro do corpo de Cristo, claro, pode te ajudar a falar coisas que veio, e que outros irmãos também veem, e por aí, que outros, então assim, mutuamente, um vai colaborando com o outro também, assim, uma espuma. Aí funciona o corpo de Cristo. Então, pondrá manifesto as designações. Então, cada um receberá a sua alabança da parte de Deus. E seguimos com a palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Por que essa inspeção? Por que necessitamos dessa inspeção do Espírito, permitir que o Espírito trabalhe justo depois da porta da esperança, pela batalha dos cavalos, da porta oriental, agora vem antes de entrar, para chegar à porta, pela porta de Efraim. Porque Efraim significa frutífero. São os frutos que uno tem que dar, ou melhor, no singular, o fruto do Espírito Santo. Então, se Pablo aqui no 1 Coríntios 3, capítulo 10,
1 Coríntios 3, 10 ao 15. Conforme a graça de Deus que me foi dada. Mira como que passo a passo, como um escalão, vamos chegando para será o tema. E será o tema, entendendo. Por que a necessidade de uma inspeção? Me foi dado. Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Pero cada um tenha cuidado como edifica por em cima. Você, que o fundamento é Cristo. Amém? Pois ele pus o fundamento pelo sobre esse. Quem mais é o fundamento que vai lá? Porque que outro fundamento Pablo pode pôr que não seja Cristo? Cristo, ele é o Senhor. E hoje fica sobre ele. Cada um tem sua obra. Pelo cada um tenha cuidado como edifica em cima. Pois nada pode pôr outro fundamento que ele que já está posto. O qual é? Aí está a resposta. A resposta. Jesus Cristo. Ele é o único fundamento. Creio que os apóstolos estavam perdendo tempo em pontos que hoje, lamentavelmente, os irmãos se sacam o foco, que é Cristo, e começam a pôr cuernos na cabeça de caballos, e caballo não tem cuernos, empiezam as especulações, e isso vai cada vez mais sacando lá a atenção do que é essencial, que é a pessoa de Cristo. Não é assim. Bem, sobre este fundamento, algum edifica com ouro, com prata, pedras preciosas, madeira, heno e parra. O ouro vai lá de quê? Porque Cristo é o principal fundamento. Cristo nos transmite. Quem é Cristo nos transmite em tudo isso? O ouro habla da obra do Padre, de Deus. A plata sempre vai falar da obra de Jesus Cristo. E as pedras preciosas falam da obra do Espírito Santo. Então, ouro, a divindade, assim como um exemplo, a arca era revestida de ouro, porque isso manifesta o quê? A divindade de Deus. E a madeira, por dentro de acácia, lá, natureza humana. E Cristo era homem, era essa madeira de acácia, sem pecado, pelo recoberto de ouro. A divindade, Deus homem, assim era. Pelo versículo 13. A obra de cada um se habrá evidente, porque o dia la dará a conhecer, pois com fogo será revelada. O fogo mesmo provará a qualidade da obra de cada um. Então, se uno vai estudar muito bem profundamente de que fala isso, de onde está falando, falando de obra, e de onde vai passar o fogo? No tribunal de Cristo. Então, se for madeira, heno e parra, vai queimar. Isso provará a qualidade de cada um, porque o ouro, plata não vai queimar, nem nas pedras. Pelo se permanece a obra de algum que é edificado sobre ele fundamento, que é Cristo, receberá recompensa. Se a obra de algum é consumida por fogo, sofrerá perda. Sin embargo, ele será salvo a um que, assim como por fogo, porque aqui não é questão, está falando acerca da salvação, está falando acerca das obras. Então, melhor, se algo tem que queimar aqui, irmãos, se é na porta da inspeção. Lá, a porta da inspeção, com a ajuda do Espírito Santo, vai nos ajudando a queimar o que nós outros estamos, em que estamos, a obra que estamos, o que estamos fazendo, o que pensamos que estamos servindo a Deus, e não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nosso próprio ego, a los homens, nada, não servimos ao Espírito, em muitas decisões que tomamos em nossa vida, que pensamos que estamos fazendo algo para agradar a Deus, pero estamos agradando a nós outros mesmos, a outros, não a Deus, ou até mesmo agradando ao próprio diabo, a la carne, alimentando a carne, não a Deus, não o Espírito. Sim? Porque esse é muito distinto. Então a obra vai sofrer perda. Melhor, irmãos, que sofra a perda aqui em vida do que allá no tribunal de Cristo.
que o Senhor, todavia, queima o que tem que queimar. Assim tem que ser. Que a obra de Deus, esse fogo que Moisés viu allá no Monte Sinai, allá, esse fogo que estava allá, queimando essa árvore, pero a árvore permanecia intacta, pero lo que estava nas hojas, los pulgones, las cucarachitas, los animalitos, insetos, las pragas que estavam sobre essa sarça, sobre essa árvore, como diz, a sarça ardia, pero não se consumia. Isso tem que queimar. Isso tem que queimar. A nós outros o Senhor não vem para queimar, para esses olhos de fogo que prescutam-nos, como diz a visão de Juan, allá em Apocalipse, que ele tinha olhos de fogo. Esses olhos de fogo não é para fulminar-nos, para desintegrar-nos. Esses olhos de fogo, que toda aquela estrutura, toda aquela visão que tem em Juan acerca dele, Senhor Jesus Cristo, que nenhum homem lograria ser uma pintura impossível da beleza e da majestade que tem esta visão que tem em Juan. Esses olhos que é para a igreja, toda essa vestimenta dele, Senhor, tudo para o Senhor, para a igreja, de certa forma. Esses olhos não é para fulminar, não é para nos consumir, é para nos prescrutar tão mais interior e queimar o que tem que queimar dentro de nós outros. Que queime a pá, a madeira e leno. Madeira, leno e pá. Existe uma ordem. É tudo relacionado com a obra do homem. Da alma, da mente, aí vai por aí. A obra de cada um será evidente. Amém? Então, aqui para terminar essa porta. Há duas parábolas nas Escrituras. Uma está em Mateus 25. Do versículo 14 ao 30. E Lucas 19, versículo 12 ao 27. A parábola dos talentos, a parábola das minas. Ou seja, eu não vou ler os textos aqui, erro com vocês. Que habla disso? Aí habla de máximo 5 talentos. Um deu 3, outro deu 12, outro deu 1. Cada um segundo sua capacidade. Isso habla de los dones que tem um, que concede segundo sua capacidade, ou seja, que o Espírito dá a um. Não estou falando de dom natural. Se um bom guitarrista que toca a guitarra, que nasceu com um dom natural e aprende de forma autodidática. Há muitos que aprenderam a tocar guitarra sem nada, sem ter ouído. Por exemplo, Mozart, que com 5 anos parece compôs sua primeira sinfonia, era um gênio, um dom natural, que uma hora, através do governo do Espírito, pode ser aplicado, assim como o Bach, temos um dom natural de compor, e assim as composições para o Senhor. Agora, com o Espírito, se cambia completamente esse dom natural em serviço a Deus. Então, se isso habla de los dons que o Espírito concede a um, segundo sua capacidade. Pero quando habla de las minas, são 10 minas. Então, se habla pela porção de Cristo que cada um recebe. Se o apóstolo Pablo recebeu uma mina, Pedro recebeu outra, eu recebi, cada um de nós na igreja, 10 habla de la totalidade, de la suma, del coletivo, de las naciones. Habla que seja para todos. Todos que receberam o Senhor, quando creem no Senhor, tem uma mina.
E essa mina, agora, uno vai produzir através do quê? De sua vida com Deus. Sim? Sendo lavado, purificado, limpo. Aí, como tenho hablado, uma porta está por dentro da outra, a porta de la basura está aí, haciendo su trabalho, porque as portas, Cristo é a porta, Cristo está em todas as portas, Cristo passou por todas as portas, o Senhor, com seu testemunho de vida, 30 anos de ministério oculto, com 3 anos e meio de ministério público, lleno de poder e autoridade por esses 30 anos, de silêncio, na presença de Deus. Então, se as minas vão falar de Cristo, da vida de Cristo, não pode predicar muito bem a palavra, pero que conta é a vida de Deus em isso que vai pesar. Isso que vai considerar, com 5 minas, eu puso 10 minas sobre 10, mira, transfere autoridade. Nos talentos não habla sobre isso. Não habla sobre a questão da autoridade e governo. Sobre 10 cidades governarás. Aí alguns irmãos, para os milenistas, para os irmãos que creem no milênio, sim? Então toma essa passagem e abro que, não estou dizendo que eu creio, em parte creio, em alguns pontos, acerca do milênio. Então, o que toma esse governo no milênio vai governar sobre 10 cidades. Quem vai por aí fora? Então, a conclusão, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 ao 14. Eclesiastes, Eclesiastes 12, versículo 13 ao 14. La conclusão, quando todo se ha oído, é esta. Você que Salomão está terminando seu pensamento. Teme a Deus, porque ele já foi, esse livro é quando ele já foi, ó, a penumbra, o ponto mais baixo que pode alcançar o homem, Salomão alcançou. Há alguns irmãos que dizem que existem livros de bruxaria que até foram escritos por aí. Isso aí, não sei, essa especulação, eu não vou entrar nisso. Pero de tão fundo, de tão mundo, de tanta tenebra, então, ao fim, esse livro é como a liberação já em sua vez de Salomão, de, por fim, tudo é por entender, graças ao Senhor, porque mira, que de tudo é esta, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto concerne a toda persona, porque Deus trairá toda obra a juízo, junto com todo lo oculto, sea bueno ou sea malo. Então, se não quer esconder as coisas em vida, bueno, aí vai. Por um dia, se não sai a luz aqui, sairá lá em tribunal de Cristo. E aí terminamos esse ponto. Pela porta do juízo, porta da expiação. Seguimos agora para a porta de dentro da cidade, a porta de Efraim. Aí está a porta de Efraim. Neemias capítulo 8, 16. Efraim significa frutífero ou porção dobrada, em doble.
Neemias 8:16. El pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. É a festa del tabernáculo, a última, las 7. Algunos los hicieron en las azoteas de sus casas. Outros las puseram em seus pátios. Hasta os judeus hasta hoje hacen assim, dessa forma, allá em Jerusalém. Põem nos pátios, em azoteias. Sim, e alguns irmãos que não sei onde estão também entram por essa coisa de festa e de pronto creio que tem que ser uma exegese esses irmãos bem profunda do livro de Gálatas e Hebreus para que possam entender que todas essas festas apontam para Cristo. E não tem que estar lamentável, isso deixa para os judeus que todavia não entenderam, não chegaram à visão. Nós outros já temos. A igreja recebeu a visão clara de Cristo. Todavia eles ainda estão com um belo. Então vai seguir agora. Irmãos que sigam com isso, bem, não é esse tema que vamos entrar aqui. Alguns disseram em azoteias de suas casas, outros las puseram em seus pátios, ou no pátio do templo, ou em la plaza de la puerta de las águas, e hasta la plaza de la puerta de Efraim. Aí aparece a porta de Efraim. Temos uma outra porta que habla de fruto e da porção dobrada. Pero interessante é porque quando uno toma porta de las águas e porta de Efraim mencionada, justo aí, nesse texto, que tem a ver a palavra com fruto? Muita coisa. A palavra em nossas vidas, quando uno lo põe em prática, vai produzir frutos. Sim? Assim é. Não é assim que Abraão 15? Aquele que está em mim, que permanece em mim, dará fruto. Amém? Então, nada como a palavra e fruto está ali. Na porta das águas, mencionada, vamos assim, na porta de Efraim. Então, vamos tomar um irmão que era muito prático, os mais que tem sua epístola mais prática de todas. Santiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Mira, interessante como uno sai da porta de la inspeção e ora vem na porta de Efraim, que habla del fruto e serviço. Fruto e serviço. Vamos entender por que serviço também. De que serve, irmãos meus, se algum disse que tem fé, pero não tem obras? Lamentavelmente, quando Lutero tomou a epístola de Santiago, ela interpretou mal, de uma forma muito mala, ao ponto que ele sacou essa epístola. Os luteranos, hasta alguns anos atrás, não sei, no século passado, não tinham a epístola de Santiago em sua Bíblia, porque lo tinha como herética, porque Lutero foi tanto por la fé que quando mirou isso aqui, pero como uno não pode, a suma de la palavra de Deus é a verdade, então é claro que Santiago está falando aqui sobre a fé. Que se um tem fé, pero não tem obras, acaso pode esse se salvar? Se um irmão ou uma irmã não tem roupa e carecem de sustento diário, e um de vosotros lhes disse, ide em paz, calentaos e saciaos, pero não lhes dais lo necessário para seu corpo, de que serve? É muito fácil. Há muitas coisas que, isso está falando de obras, habla de fruto também, de serviço. Por isso que isso vai passando esse processo lá, penúltima porta, e aí chega a porta de senhorio de Cristo. Como uma porta está interligada uma com a outra, desde as ovelhas que habla de la cruz de Cristo, e vai por aí passando todo o processo, aí passa pela inspeção, e a hora inspecionado, sigue pela porta de Efraim, fruto.
É fácil orar. Vou orar por ti, hermano. Bueno, como diz allá em Brasília, pero quando põe a mão no bolsillo, tem 2 escorpiões dentro do bolsillo. Nunca mete a mão no bolsillo para nada. E entra lá a questão obra, aí também entra um espírito que interfere muito em nossa vida de frutificar, que é a avarícia. A avarícia com pecado de hechiceria, brujeria, avaro, é comparado com o pecado de hechiceria, ele avaro. Assim também, versículo 17, a fé por si mesma, se não tem obras, está morta. Se uno não tem obras, que fé? Que fé é essa? Esse dia um irmão me enviou um vídeo lindo dos irmãos fazendo as coisas, não por aqui, sabe? Aí uma coisa que hay que ter cuidado, que uma mão não vê a outra, sim? Que a mão direita que não revela a outra. Aí esse espírito aí que tem cuidado também. Pelo trabalho de muitos irmãos, que uno não vê, mas que Deus está vendo. Muito lindo. Ajudando as pessoas na calle e tudo. E agora, neste frio, lugares que estão em inverno, tudo isso conta, irmãos. Tudo habla de obras, habla de frutos também, de serviço. E como está tudo ligado? Obra, fruto e serviço. Então, a porta de los frutos é uma porta que habla de nossa madurez espiritual. Porque Efraim é frutífero. Sim? Mira o que diz Gênesis capítulo 41, 52. Por quê? Gênesis 41, 52. E em nome de segundo lo chamou Efraim, porque Deus dijo ele, me hizo fértil na terra de minha aflição. José falou por que lo chamou Efraim. Sim. Manassés é o primogênito. Não foi um período tão bueno. Pero aí vem um período fértil para a vida de José. Frutífero. Ele puso o nome de Efraim. Agora, os frutos do Espírito. Tomamos um novo pacto. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito, verso 22. Amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansedumbre, domínio próprio. Contra tales coisas não há lei. Amém? Esse é fruto do Espírito. Mas ele fruto. As obras de la carne. Pero aí é um fruto do Espírito. No singular. E há uma abundância depositada. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, ele qual nos ha bendecido com toda a bendição espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Toda a bendição espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Os tesouros em Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesucristo, que por amor de vosotros, sendo rico, se hizo pobre, para que vosotros com sua pobreza fuesseis enriquecidos. Não estou falando da parte que, bueno, por cima disso existe algo muito mais superior. Essa riqueza de Cristo, que é a plata. Que não tem a plata e não tem a riqueza de Cristo. Não tem nada. Provérbios 8, versículo 18 ao 21.
Comigo estão as riquezas e el honor, la fortuna duradeira e la justicia. Mi fruto es mejor que el ouro puro, e mi ganancia es mejor que la plata escorrida. Yo ando por el camino de la justicia, por meio de las sendas del derecho, para otorgar. Aqui está falando aqui, capítulo 8, está falando de Cristo. Porque Cristo tomou tudo que isso, aprendeu obediência naquilo, tudo para transmitir a nós outros agora através da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo transmite a nós outros a obra do Padre. Mira a função da obra do Espírito, de um ponto da obra do Espírito, tanto que a obra do Padre tem sua extensão, como a obra do Hijo e a obra do Espírito, de implantar o caráter de Cristo em nós outros, ou não? A importância para otorgar a herdade a los que me amam e assim llenar seus tesouros. Quem vai? Cristo, isso. Sua obra. Agora o Espírito vem hacendo sua obra em nossas vidas e tornarmos frutíferos, porque é o fruto do Espírito. Que Espírito? Com letra maiúscula, mas fruto do Espírito Santo. Porque uno pode ter amor, pero amor o quê? Filéu, que dá e busca de volta. Esse é o filéu. Porque o amor do Espírito, o amor perfeito, é o amor ágape, o amor de Deus, perfeito, puro, santo, que entrega sem buscar nada de volta. La paz do mundo, la paz não sei o quê, que vai para um spa, não sei, para aí, buscando paz nas montanhas, allá no Tibete, ou no Himalaia, nos Himalaias. Esse tipo de paz? Não, é do Espírito. Domínio próprio, entra para lá, vai olhar para ser budista, ou Hare Krishna, por aí, buscando domínio próprio. Não. Só o Espírito nos concede domínio próprio. Só o Espírito de Deus tem esse poder. Longanimidade, benignidade, mansedumbre, tudo isso, o Espírito nos concede. Essa é a obra do Espírito que hace isso, llenar seus tesouros em vasos de barro. É o que somos. Vaso de barro, llenos com esse tesouro aqui. E fruto. E nada mais poderoso do que a graça do Senhor. A graça do Senhor em nossas vidas, para transmitir esse fruto. Ou de João 15, os frutos allá, pela vida, pela obra, pelo serviço. Então, quando tomamos a vida de José, no final, allá, quando Jacó já está para falecer, vai ser a bendição allá, e depois os irmãos podem ler, Gênesis 48, Gênesis capítulo 48, versículo 13 ao 20, e Jacó já não tem mais a vista em seu estado normal, já está praticamente cego, já não vê tão bem, e ele percebe muito bem, mas ele sabe. Então, quando ele vai bendizer os filhos de José, Manassés e Efraim, ele assim cruza as mãos, para ser assim, do primogênito para o menor, não, do menor para o primogênito. Então, se José queda enojado e tenta inverter as mãos, não, é assim mesmo. Manassés será grande, pero Efraim será maior do que Manassés. Não é como a mesma palavra quando o apóstolo Pablo fala acerca, em Romanos, acerca de la pelea que tem Jacó com Esaú, e habla que não, de toda forma, ele maior servirá ao menor. E aqui também, desta mesma forma, o serviço. Quando o irmão tem a maturidade de Deus, que tomamos agora a parte frutífera, porque nos maiores frutos
que uno pode ter na igreja, de todos esses, é servir. Servir a los hermanos e hermanas. E uno às vezes pensa que é só no ministério da palavra. Não, não, não. Se acorda, irmãos, que já contei uma história aqui, não sei, uma ou outras vezes, e para aqueles que não escutaram todavia, como Charles Finney, um dos maiores evangelistas que passou pelos Estados Unidos da América, Charles Finney, considerado o maior, por um dos maiores evangelistas, chegava numa cidade, compartilhava a palavra, evangelizava essa cidade. Dizem os historiadores que toda a cidade se entregava ao Senhor. E saía dessa cidade para outra. Pero antes de Finney chegar a esta cidade, tinha um irmão que chegava antes dele e buscava um lugar aislado, em uma taberna, em algo que podia barrar com um sótano, barro, ali em silêncio, e passava dias ali, ayunando e orando. E quase nunca se encontrava com Finney. Quando Finney ia chegando à cidade, esse irmão saía e ia para outra cidade. Interessante é que o trabalho de Finney, de evangelizar, não quero sacar isso, mas e a obra deste irmão? Que nunca recuerdo o nome deste irmão. Se tu for buscar a lápide, onde está Finney, isso é uma coisa... Aqui, Charles Finney, evangelista. Pero se tu vai a um cemitério onde está a lápide desse irmão, aí está uma coisa sensível, não? Esta obra que não aparece, servir os irmãos, é algo que não tem que estar em evidência. Em certa ocasião, estava um irmão com vários irmãos sentados. Assim terminou de predicar a palavra. E ali, os irmãos todos ao redor dele, e um é propenso a ensoberbecer-se, a gloriar-se em si mesmo, e todas as perguntas e todo aquele alvoroço em cima deste irmão. Por isso que às vezes alguns irmãos são mal interpretados, às vezes preferem sair para evitar essas coisas. Então, ele, por um momento, seu coração começou a se llenar de orgulho. Puxa, como que toda aquela gente a seu redor sentada assim, mas, irmão, que palavra, que bendição de prédica, e aquilo, e de repente ele hizo uma mirada assim e viu um irmão do outro lado, com uma escova na mão, e terminou a reunião, estava toda coisa ali, a gente, papel no piso, não sei o que, limpando o local da reunião ali. E em seu interior, o Espírito falou a ele: vê este assim. Parece que o tempo parou, é uma coisa impressionante que vai ser o Espírito. Vê este que está allá, assim muito mais do que tu estás sendo. O que pensas que tu és? Irmãos, servir a igreja tem muitas coisas que fazer, como a prédica que hizo o irmão Roger. Foi tão importante, aqueles que todavia não viram, recomendo que vejam a prédica de Roger, de Brasil, que fala do serviço. Então eu vou terminar aqui com o texto de Juan, capítulo 13, versículo 3, 17. Quero terminar com o escrito de um irmão aqui, que isso é uma canção. Daniel Souza. Juan 13, versículo 3 ao 17. Mira a última porta, habla de fruto e de serviço. A importância que é essa. Você que como que praticamente se anula todo esse processo? Se uno não está servindo na igreja, o que passa? Jesus, sabendo que o Padre havia posto todas as coisas em suas mãos, que lindo, hein?
Como é importante, irmão, conhecer o Senhor e saber o que Deus está colocando em nossas mãos. Porque o Senhor sabia muito bem. O que é que o Senhor ha puesto em nossas mãos e nós não estamos fazendo? O que será, irmãos? Há que buscar saber, irmãos. Nós não estamos em tempos de estarmos parados. A coisa está muito séria, irmãos. A coisa não são dias para estar rogando para juegos. Não são dias para juegos, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós outros. Então sabia muito bem das coisas que estavam em suas mãos e que de Deus havia saído e a Deus ouvia. Esse é outro ponto também, não só para o Senhor, para nós outros, para onde vamos, que somos, onde estamos, quem é ele, Senhor? Se levantou da cena, se quitou seu manto e tomando uma toalha, se la Senhor. Luego echou água em uma vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha que tinha ceñida. Então se chegou a Simão Pedro. Isso é muito bueno uno hacer isso de uma forma. Isso não é um sacramento dentro da igreja. Como dizem alguns irmãos, são 2 sacramentos na palavra que revela: a cena do Senhor e o batismo. Pero uns fazem isso, hein? No dia de la Páscoa, na Páscoa não, sim, lá, quando que o Papa vai lá, isso não é nada disso. Sabe por que estou falando isso, irmão? Porque nós temos essa prática há 30 anos atrás, allá com os irmãos. E entrou essa coisa, algo religioso. Nós hacemos isso religiosamente. Muitas das vezes, na cena do Senhor, tinha esse lavar pés, que se chamava. E um lavava os pés um do outro, com a bacia. Mas não é por aí. Não são assim, dessa forma. E vamos aprendendo a religiosidade de todas essas coisas. Aqui é muito mais do que isso que o Senhor vai falar. Então chegou Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavar-me a mim os pés? Da falsa modéstia, né? Jesus respondeu e lhe disse: agora tu não compreendes o que eu hago, pero lo entenderás depois. Por que não compreender? E por que depois vai compreender? A obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. Se o Espírito não viene, a igreja terminava já nesse monte, quando o Senhor se vai, 120 iam quedar ali no cenáculo, e ia se desmantelar tudo isso. Graças a Deus por a obra do Espírito Santo que vem para completar a obra do Padre e dele Hijo em nossas vidas. Porque quando vem o Espírito, é outro Pedro. Se levanta Pedro, e Pedro é outro. Juan, outro. Hasta a própria sombra de Pedro sanava os enfermos. Puniam a gente, passava a sombra de Pedro. Eram coisas maiores do que isso, disse o Senhor Jesus. Pedro lhe contestou: jamais, Pedro jamais me lavará os pés. Jesus lhe respondeu: se não te lavo, não tens parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, então não só os pés, senão também as mãos e a cabeça. Já foi para o outro extremo. Jesus lhe disse: ele que se ha banhado não necessita lavar-se, não é questão aqui. Exceto os pés. Os pés estão toda a sociedade do mundo. Pois está todo limpo, e vocês estão limpos, pero não todos. Ela está falando de quem? De Judas Iscariotes. Porque sabia quem lhe ia entregar, por isso dijo: não todos estáis limpos. Então, quando acabou de lavar os pés, tomou seu manto e sentando-se à mesa outra vez. Tão lindo, né, Senhor? Porque para lavar os pés, ele tinha que estar de rodilhas, lavando os pés deles. E agora, sentado sobre a mesa, disse:
Sabei lo que os he hecho? Não, todavía não sabe. Vosotros me llamáis de maestro e senhor. E tenéis razão, porque eu lo soy. Pois se eu, el Senhor, e ele maestro, os lavei los pies, vosotros também deveis lavar os pés uns a los outros. E que é isso que está? Aí, versículo 15 vai dar uma explicação. Porque os he dado exemplo, para que como eu os he hecho, vosotros também hagais. Versículo 16. Em verdade, os digo, um servo não é maior que seu senhor. Então, na hora de serviço, de escravo. Por isso que uma hora sai dessa porta e é introduzida na porta da casa. É senhorio de Cristo. Nenhum enviado é maior que o que los enviou. Porque, irmãos, Deus Santo, apóstolo, um pastor, e cada um com seus títulos. Não é? Nenhum enviado é maior que quem o enviou. Se sabeis istos, sereis felizes se los praticais. Quer ser feliz, irmão? Pratica serviço em uma igreja. Sirva os irmãos. Sirvamos uns aos outros. Daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, aqui foi o irmão Daniel Souza compôs esse cântico. Que diz assim. Eu passei para o espanhol. Quando me miro a mim mesmo, quão lleno de errores estou. Vejo quanto todavia necessito expressar tu amor. Vejo quanto todavia necessito expressar-te a ti, Senhor. Eu quero mirar com os teus olhos los que me rodeiam. Quero aprender a servir-lhes, porque dar é muito melhor. Irmão, aprenda a dar e verá. Por que tanta miséria na igreja? Porque muitos irmãos não sabem dar. Porque não tem. Acorda-te de la ofrenda de la viúva pobre. Estou falando da questão só financeira, estou falando de outras coisas. De servir os irmãos. De amar aquele irmão. Coisas assim, irmãos. Que não aparece, que não está na reunião. Que, irmão, há muito irmão que aceita no corpo de Cristo. Quando se trata de servir. Eu quero mirar com tus olhos os que me rodeiam. Quero aprender a servir-lhes, porque dar é muito melhor. Quero aprender a servir-lhes, porque dar é muito melhor. Com el agua e la toalha. Tu me ensinaste la lição. De um patrão que nunca falha para viver em comunhão com ele e com os irmãos. São as pequenitas coisas que expresso a ti, Jesus. São as pequenitas coisas que irradia tu luz. No viver para mim mesmo, necessito aprender. E isto solo será possível quanto mais te conhecer. E partiste tu vida em la cruz se entregou. Quero entregar minha vida ao serviço de meus irmãos. Depois vou enviar a letra para vocês e o cântico do irmão está em português, pero com a letra os irmãos vão entender. Amém, irmãos? Aí estamos. Terminamos aqui. Com a graça do Senhor.